O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o sábado antes da Epifania. Nós estamos nos preparando para celebrar a Epifania do Senhor. E vocês lembram que ontem eu falava das 3 manifestações celebradas na Epifania. Que, primeiro, para que nós tenhamos aqui uma visão completa, o que é que nós celebramos no Natal? No tempo do Natal, nós não celebramos o aniversário de Nosso Senhor. Primeiro, porque nós não sabemos exatamente quando foi que Jesus Cristo nasceu. Segundo, porque o mistério do Natal é muito maior do que apenas o seu nascimento na carne. Então, durante o tempo do Natal, nós celebramos as manifestações de Nosso Senhor. Nós celebramos a sua manifestação na carne, por ocasião do seu nascimento. Nós celebramos a sua manifestação da família, quando ele manifesta a sua família, que ele quis nascer numa família, não era necessário, ele poderia nos salvar independentemente de um corpo, e poderia ter um corpo independentemente de uma família. Afinal de contas, nós estamos falando de Deus. Tudo é possível a Deus. Então ele poderia ter vindo adulto, grande, com corpo adulto para nos salvar, mas ele quis assumir um corpo de criança. Ele quis estar presente na barriga, ou melhor, fazer-se, tomar um corpo a partir das entranhas da Virgem Maria e nascer numa família. Então ele se manifesta na carne, ele manifesta a sua família e manifesta que a sua mãe é mãe de Deus, porque ele é Deus. Então aqui nós já temos os 3 mistérios já celebrados: Natal, Sagrada Família e Santa Maria, Mãe de Deus. Aí vem a Epifania, que é a sua manifestação como Salvador dos pagãos, representados nos Reis Magos. Mas a este mistério da Epifania estão ligados outros 2, que vocês viram que ontem eu até citei as antífonas
dos cânticos evangélicos de laudes, da oração da manhã, e de vésperas, da oração da tarde, que a igreja toda reza. E eu comentava que a Epifania estão ligadas às manifestações de Jesus sendo batizado no Rio Jordão e a manifestação de Jesus no início do seu ministério, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Então nós vemos aqui o evangelho de hoje, é o evangelho das bodas de Caná, e nós estamos em pleno tempo do Natal. Então percebe que o Natal não é apenas a celebração do nascimento de Jesus, porque no batismo do Rio Jordão e no primeiro milagre nas bodas de Caná, Jesus já estava adulto. Pois bem, então tendo em mente esta realidade, vamos nos ater à liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, retirada da carta de São João, da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14 ao 21, São João diz: caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Isto é, quando nós pedimos algo que Deus quer nos dar. Aí você diz: tudo bem, assim é fácil, né? Deus só nos dá aquilo que Ele já quer nos ofertar. Deus só atende aquilo que está de acordo com a sua vontade. Sim, meus santos, mas nós estamos falando de Deus, e aquilo que Deus quer é o melhor para nós. Então, se aquilo que nós pedirmos concorrer para a nossa salvação, se aquilo que nós pedirmos concorrer para a nossa verdadeira vida, Deus atende e nos concede. Mas se nós pedirmos algo que concorre contrário à nossa salvação, isto é, que concorre para a nossa perdição, então Deus não nos atende. E isso, se nós colocarmos na nossa vida prática, nós iremos entender muito bem. Se nós formos bons, se nós formos justos, e um filho nos pede algo para o seu bem, um bom pai, uma boa mãe, dará ao filho aquilo que ele pede. Se estiver ao seu alcance, dará. Mas se um filho pede algo mal, por mais que ele esteja banhado em lágrimas, se for um pai bom, se for uma boa mãe, não lhe dará. Porque amar é querer o bem da pessoa. Então, se um filho chorando, lacrimejando, lacrimosamente, suplicar dinheiro para comprar drogas, se o pai e a mãe o amam, não obstante as suas lágrimas, não lhe dará, porque sabe que aquilo é para o seu mal. Se um filho, uma filha, alcoolizada, pede a chave do carro, porque quer dar um passeio, porque quer ir ao shopping, e o pai está vendo que o filho está alcoolizado, por maior que seja a chantagem emocional do filho, da filha, o pai não dará, a mãe não dará. Por quê? Porque eles são maus? Não, porque eles amam o filho e sabem que não será um bem dar ao filho a chave do carro, porque ele está alcoolizado. Ora, de uma maneira perfeitíssima, isso se aplica a Deus. Se nós pedirmos algo que nos convém, Deus nos dará, porque Deus não é mau, Deus não é mesquinho, Deus não é tacanho, Deus não é apegado a si, não é apegado às suas graças, mas Deus é generoso, Deus é magnânimo, Deus é benevolente, Deus é dadivoso, Deus é bom. Então é isso o que São João está dizendo, que se nós
pedirmos, que esta é a confiança, é a certeza que nós temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, meus irmãos, neste primeiro sábado do mês, que é também o primeiro sábado do ano, nós queremos pedir a Deus o que nos convém por intercessão da Virgem Maria, porque aí nós juntamos duas forças. Uma é a própria palavra do Senhor, que está dizendo que se nós lhe pedirmos o que convém, aquilo que convém à nossa salvação, Ele nos dá. Outra é a certeza que nos dá o Evangelho, que tudo, não só o Evangelho, a certeza que nos dá o Evangelho, a tradição da igreja e os ensinamentos magisteriais, que tudo o que a Virgem Maria pede ao seu filho, porque nada de inadequado ela pede, Ele concede. O Evangelho de hoje nos mostra isso. Jesus até diz: minha mãe, o meu tempo, a minha hora ainda não chegou. Quando ela diz: meu filho, eles não têm mais vinho. Mas diante do pedido da sua mãe, Ele aqueceu. Ele disse: amém. Ele disse: assim seja, minha mãe. A senhora quer? Então tá bom, eu farei. E a Virgem Maria, com toda a confiança, quando Jesus ainda não tinha dado resposta alguma, porque Jesus disse apenas: a minha hora não chegou. Ela ouviu, se voltou para os empregados e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus disse: tá bom, enchei então as talhas de água. Ela está pedindo, né? Como é que eu vou negar algo para minha mãe? Se nós, que somos filhos ruins, quando uma mãe nos pede algo, nós ficamos constrangidos em não fazer aquilo que a nossa mãe nos pede, quanto mais o melhor de todos os filhos, que é Deus, quando a sua mãe lhe pediu, é claro que Ele não negou. Pois bem, nós juntamos então essas duas realidades, meus santos, e vamos agora pedir. Vamos lá, vocês que acompanham pelas redes sociais e vocês que estão aqui, hoje é o dia da petição. Hoje nós vamos pedir, e inspirados por Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz que a Deus se pede coisas grandes, que a Deus não se pede pouco. Imagine se eu vou pedir a Deus 10 real, não vou pedir a Deus 10 real, a Deus eu vou pedir muito, porque Ele é rico. Imagine se a Deus eu vou pedir pouco, vou pedir coisas grandes, porque Ele é todo poderoso e boníssimo, onipotente. Então vamos colocar nas mãos de Deus, por meio das puríssimas mãos da Virgem Maria, as nossas súplicas. Primeiro, os nossos pecados. São João fala aqui, né, de que quem é de Deus não peca. Ora, quando São João diz isso, e nós percebemos que nós pecamos, nós podemos compreender que existe no nosso coração ainda muita coisa que não é de Deus. Então coloquemos nas mãos da Virgem Maria e peçamos que ela interceda por nós, sabendo que isso não é um pedido inconveniente. A palavra diz que aquilo que nós pedirmos, que estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele nos dará, e não tenhamos dúvidas de que Deus quer nos libertar dos nossos pecados. Pode ser que você peça para ganhar na Mega Sena, mas provavelmente tanto dinheiro assim não fará bem à sua alma, e provavelmente Deus não atenderá. Pode ser que você peça a Deus para resolver um problema concreto na sua vida, e talvez, não necessariamente, mas talvez aquele problema concreto na sua vida esteja concorrendo muito para o seu aperfeiçoamento e a sua conversão, consequentemente para a sua salvação. Então Deus, que não quer o mal para nós,
mas percebe que aquele mal está sendo, aquele mal físico, aquela circunstância dolorosa, está concorrendo para um bem maior, Deus não tirará aquilo da sua vida. Por quê? Porque algo maior está sendo construído no seu coração, na sua alma. Então, pode ser que o que você peça, você não atenda, você não seja atendido, mas você vai pedir, dizendo: Senhor, se isso for para o meu bem, concede-me esta graça. Minha mãe, a senhora é minha mãe, e a senhora sabe o que é o melhor para mim. Se for o melhor para mim, apresenta ao teu filho. Se não, troca o pedido. Pede o que melhor me aprouver. Pede aquilo que for melhor para mim, tendo a certeza de que Deus ouvirá, repito, por essas duas realidades. Primeiro, porque você está pedindo o que convém. Segundo, você está pedindo por meio da mãe dele. E aí, você apelou, né? E aí, ele não vai negar. Imagine o que é um sacerdote que celebra a missa com esta intenção no coração, pedindo a Deus, por meio da Virgem Maria, a graça de amá-lo como ele merece. Pedir a Deus a graça de amá-lo como ele foi criado para amar. Porque é claro, quando Deus me criou, Deus me pensou sacerdote. E quando Deus me pensou sacerdote, Deus me pensou um sacerdote santo. E eu então peço a Ele, por meio da Virgem Maria, a graça de ser aquele que Ele me pensou quando me criou. E isso todos nós podemos pedir, porque este sonho belo, este sonho de santidade, Ele teve para cada um de nós. Deus não pensou ninguém dizendo: esse aqui vai ser santo. Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina, Santa Gema Galgani. Esse aqui vai ser santo, vai me amar muito. Esse aqui vai ser medíocre, vai ser bem ingrato, vai me amar pouco e talvez até para o inferno. Não, meus santos, Deus não fez isso. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Claro que não. Deus criou todos para que todos, cada um no seu estado de vida e na sua vocação, o amassem muito e fôssemos uma bela imagem e semelhança sua. Então peçamos isso a Deus. Imagine aqui no final da primeira leitura de hoje, São João diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então pedir hoje a Deus, por intercessão da Virgem Maria, que nos livre de toda idolatria. O que é, meus santos, um ídolo? É uma coisa, uma pessoa que se tornou mais importante do que Deus na sua vida. Não é algo necessariamente mal, pode ser até algo bom, mas que você tem usado de uma maneira má, de uma maneira inadequada, porque aquilo, ou aquela pessoa, ou você mesmo, se tornou tão importante, mas tão importante na sua vida, que se tornou o centro do seu viver, que tudo você vive e tudo você escolhe a partir daquela realidade idolátrica, incrustada, enraizada, fincada na sua vida. Então você vai e pede a Deus: meu Deus, arranca toda a idolatria na minha vida. Minha mãe, pede a Jesus esta graça para mim, para que Ele, não obstante as minhas lágrimas, porque é claro, quando Deus arranca aquilo a que inadequadamente somos apegados, nós choramos, nós às vezes nos debatemos e até reclamamos, mas minha mãe diz a Ele que mesmo quando eu estiver reclamando, que Ele não dê ouvidos, pede que Ele arranque toda a idolatria e que depois Ele me ensine a amá-lo acima de todas as coisas. Peçamos isso, meus santos, e só quando nós pedirmos assim por nós,
poderemos de verdade interceder pelos outros. Porque como é que nós iremos pedir? Como é que você, marido, como é que você, esposa, vai pedir isso para o seu marido, para a sua esposa, se de fato você não quer isso para você? Se você ainda é muito apegado, você é muito apegada aos seus gostos, aos seus pontos de vista, se você ainda é muito birrenta, como é que você quer que o seu marido seja virtuoso, que a sua esposa seja virtuosa, se você não quer isso para você também? Então peça isso para você, peça isso por meio da intercessão da Virgem Maria, e aí sim, peça também para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, que hoje, meus santos, neste primeiro sábado do mês, do primeiro mês do ano, nós façamos pedidos grandes, pedidos de acordo com a vontade de Deus e por meio da intercessão poderosa da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.